Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebendo o Rodrigo Costa, que é CEO da AG Immigration. Vou procurar falar AG Imigração, mas a gente falou o nome certo porque é um escritório de advocacia que fica com sede em Washington e que tem escritórios em Miami, Orlando, Las Vegas, Los Angeles e Nova York também. Então, Rodrigo, obrigado por nos receber e tratar do assunto da imigração para os Estados Unidos. Obrigado a você, Edmo. Obrigado a todos os nossos ouvintes e estamos aqui para poder, de alguma maneira, contribuir e trazer um pouco de informação sobre essa questão imigratória aqui para os Estados Unidos. Bom, antes da gente abordar particularmente, ou as particularidades que envolvem os brasileiros, né, a gente tem que imaginar que o mundo, né, é um movimento internacional. Claro que a gente tem preferência aí da América do Norte mais embaixo do México, Central e do Sul, pela pobreza, pelas dificuldades que acontecem nesses países, né? Mas as pessoas querem a cidadania para poder estudar, trabalhar e viver no país por conta da própria estabilidade que os Estados Unidos oferecem, é isso? Sim, os Estados Unidos, a gente sempre costuma dizer aqui que os Estados Unidos são formados por imigrantes, né? É um país que, na sua base, na sua origem, é um país formado por imigrantes. E os Estados Unidos, hoje, não só para a comunidade brasileira, mas é o destino número um do imigrante em todo o mundo, né? Quando se pensa em migrar para um país, né, onde você pode ter mais segurança, estabilidade, possibilidade de crescimento, desenvolvimento de carreira, o primeiro lugar que se pensa são os Estados Unidos, né? Inclusive, é engraçado. Hoje eu postei no meu blog uma nota, você vê como é que é a importância, né? A Universidade de Harvard tá colocando um curso, já é o 11º ou 12º ano dela, só que a novidade é que esse ano ela incluiu o português, um curso grátis de 10 a 11 semanas de tecnologia da informação. É iniciação, e você vê como é que é o negócio, né? Atrás dos brasileiros também, tamanha a busca que existe pelo mercado norte-americano, né? Então, é um negócio super legal. Bom, os números que eu tenho são bastante interessantes, né? O número de imigrantes nos Estados Unidos beira os 15% dos 344 milhões de habitantes do país. É um número importantíssimo, né? Bastante, bastante. O imigrante nos Estados Unidos tem um papel importantíssimo, né? Você vê que quando você compara, por exemplo, das startups ou das empresas que nos últimos anos obtiveram ou vêm obtendo algum tipo de crescimento substancial, praticamente a metade, nós estamos falando aí de mais de 50% dessas empresas hoje são empresas que têm na sua composição societária imigrante. Isso é um número substancial, é um número muito importante que revela também a capacidade do imigrante de se desenvolver nos Estados Unidos, né? O imigrante ele tem aí, de maneira geral, no seu DNA, esse sonho, o projeto de vir para os Estados Unidos e fazer com que esse processo imigratório, com que essa expatriação de fato dê certo, né? Porque muitas vezes o americano que já nasce aqui, que tem todas as oportunidades, que tem, enfim, todo um ambiente muitas vezes adequado para o crescimento e para o desenvolvimento do empreendedorismo, muitas vezes não valoriza isso, mas o imigrante que vem de fora é mais ou menos assim, né? Ele tem que fazer dar certo. Então, você vê, é um número muito interessante que você vê a capacidade do imigrante estar vindo para cá, está se reinventando, empreendendo e fazendo com que dê certo, né? Na verdade, a gente costuma dizer que não tem plano B, né? Então, o imigrante que vem para os Estados Unidos, obviamente, de maneira planejada, de maneira pensada, tem aí no seu DNA um quesito muito importante de empreender, de fazer com que as coisas deem certo aqui, né?
Não tem plano B, né? Quer dizer, já que foi, não tem plano B, tem que dar certo, né? Quer dizer, Tem que dar certo. agora, o impacto econômico, ele é muito questionável para dois lados, porque as autoridades avaliam o impacto econômico, social e político da Aham. imigração, né? É, é muito óbvio que tem uma parte desses analistas que olham como se esses imigrantes tomassem os empregos dos americanos, o que para outra parte não é tão verdade assim, né? Aham. Aliás, de fato não é verdade, né? Só para você ter uma ideia, números atuais agora, e todos os números que a gente falar aqui, eles são públicos, né? De domínio público essas informações. Então, de acordo com o Departamento de Trabalho, agora no mês de novembro, né, até o mês de novembro, nós temos aí um número de 10,3 milhões de vagas de trabalho disponíveis hoje nos Estados Unidos, contra um número de um pouco mais de 5 milhões de americanos desempregados. É a menor taxa de desemprego aí dos últimos 50 anos. Então, a gente tem uma taxa de desemprego baixíssima, onde, se todos os americanos desempregados forem trabalhar, ainda faltam 4 milhões aí de vagas que não podem ser preenchidas por americanos e que não vão ser preenchidas por americanos, que só podem ser preenchidas por imigrantes. Imigrantes legais, imigrantes que têm a capacidade de preencher essas vagas, né? Então, a mão de obra imigrante hoje nos Estados Unidos é uma questão básica até de desenvolvimento da economia. Sem uma mão de obra imigrante, é impossível os Estados Unidos continuar em crescimento, né? E daí vem uma série de ações hoje no Congresso para, de alguma maneira, viabilizar essa entrada do imigrante qualificado aqui nos Estados Unidos, para que essas vagas possam ser preenchidas por imigrantes. Daqui a pouco eu quero falar do lado criminal, porque também tem controvérsia nesse lado criminal. O que, na realidade, de fato, alguns estudiosos aí, alguns políticos aí dos Estados Unidos reclamam do excesso de pessoas que chegam sem qualificação de mão de obra. Na realidade, a pessoa chega fugindo do seu país, muitas vezes de uma guerra, de uma dificuldade econômica, financeira, social, e aí chega aí e não tem a qualificação para, vamos dizer, exercer nenhum um trabalho técnico que seria importante para abastecer esse mercado aí que você tão grande aí que você acabou de dizer. Uhum. De fato, com certeza. Na realidade, a preocupação do governo americano, tanto do governo Trump, que foi um governo mais restricionista quanto ao imigrante, quanto do governo atual, do governo Biden, é em relação ao imigrante indocumentado, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega os números de green cards aprovados vou pegar um exemplo especificamente para o brasileiro, né? O recorde de green cards aprovados para brasileiros aconteceu exatamente durante o governo Trump, que foi ali em 2019, né? O segundo maior número da história foi ano passado, 2021, a gente saindo de uma pandemia. E eu não tenho dúvidas que esse ano agora de 2022 nós vamos bater todos os recordes de aprovação de green cards para brasileiros. Agora, esse green card, quando a gente fala, é que o governo americano tem um programa que poucos brasileiros ainda, infelizmente, não sabem, que é um programa que, baseado na carreira que você desenvolveu no Brasil, na sua carreira profissional, na sua formação acadêmica, você pode pleitear um green card. Então, você pode submeter um pedido de green card baseado na sua experiência profissional, na sua experiência ou profissional ou acadêmica. E para esse tipo de profissional, existe a possibilidade de você aplicar para um green card. Ou seja, o green card é a residência permanente aqui nos Estados Unidos. Então, a gente percebe, Edmo, que ao longo
desses anos, o perfil do brasileiro também ele vem mudando ao longo desses anos. Ou seja, o que nós percebemos é que o brasileiro que tem vindo em grande quantidade para os Estados Unidos hoje são brasileiros mais qualificados, são brasileiros que ou têm uma formação acadêmica boa, ou desenvolveram no Brasil uma carreira profissional, uma empresa de sucesso e agora entenderam que querem desenvolver uma carreira profissional aqui nos Estados Unidos ou, de repente, trazer o produto, o serviço que eles já oferecem para o Brasil para o público americano, né? Isso é bom para as pessoas saberem que não é só subemprego, né? Você também tem espaços extremamente qualificados, né? Para poder exercer. Agora, eu tinha falado com você com relação à parte criminal, porque os do contra dizem que os imigrantes fazem aumentar a criminalidade no país. Por um outro lado, existem estudos que mostram exatamente o contrário, que esses imigrantes, quando conseguem a sua estabilidade, trabalhar, seu emprego, etc., muito pelo contrário, eles promovem paz nos seus bairros, nas suas regiões. São estudos que a gente andou dando uma olhada por aqui. Exatamente. O imigrante, a grande preocupação é com o imigrante indocumentado, que aquele imigrante é mais ou menos assim, né? Aquele imigrante que o governo não sabe, sei lá, a pessoa entrou por uma fronteira aqui nos Estados Unidos, entrou, sei lá, pela fronteira do México, e de fato essa pessoa não tem nenhum registro nos Estados Unidos hoje, e até fica difícil para a polícia ou para o governo fazer algum tipo de rastreamento. Agora, lembrando, né, os Estados Unidos são formados por imigrantes. A gente vê a presença do imigrante em várias áreas, não só da economia, mas da sociedade americana. E é aquilo, né? Assim, aqueles que são contra, né, de alguma maneira, são nacionalistas e são contra imigrante, isso acontece em vários lugares do mundo, não só nos Estados Unidos, né? Das pessoas, poxa, os Estados Unidos é um país que tem preconceito. Não, se você, até no próprio Brasil, né? Em alguns estados, pode-se ter algumas pessoas que têm preconceito de quem vem de uma determinada região ou outra. Então, assim, o nacionalismo, o bairrismo, acontece muito em qualquer lugar do mundo, né? Então, essa questão do imigrante promover mais criminalidade, pelo contrário, talvez a criminalidade é promovida por outros assuntos, outros aspectos que estão relacionados à droga, à liberação de drogas e tal, e aí você pode perceber isso até nos Estados Unidos, nos estados que têm uma política mais aberta em relação a isso. Você pega Califórnia e Nova York, aí você consegue perceber ali o índice de criminalidade aumentando assustadoramente, né? Mas aqui são muitos estados com políticas diferentes, cada estado é um mini país, né? E isso é a beleza da democracia, de você poder perceber essa diferença, essa maneira diferente de viver em cada parte aqui dos Estados Unidos. Uhum. A quantidade de brasileiros, apesar de ter tido uma alta, os últimos números que a gente tem são de outubro, tá? A gente não tem o número de 2022 fechado. Apesar de ter uma alta de 1,8% no mês de outubro, dando um total de mais de 270 mil registros de pessoas entrando ilegalmente nos Estados Unidos, o brasileiro, ao contrário, é a menor taxa de procura pelo Green Card dos últimos quase 2 anos. Por quê? Eu falo que parte dessa culpa é nossa aqui, né? Na G-Immigration, por exemplo. A gente tem um trabalho literalmente de aculturar as pessoas, de trazer essa informação que, infelizmente, muitos brasileiros não sabem. Que, dependendo da carreira que você desenvolveu, da sua formação acadêmica, e não tem uma formação específica, estou falando de administradores de empresa, contadores, advogados, profissionais da área de saúde,
dependendo da carreira que você desenvolveu no Brasil, é possível aplicar o Green Card, que é a residência permanente nos Estados Unidos. E essa residência vale para o cônjuge e os filhos até 21 anos de idade. Então, outros países, por exemplo, Índia, China e tantos outros países da Europa, já sabem desse programa do governo americano há muito tempo, né? E para o brasileiro ainda é novidade. E mesmo assim, a gente vem batendo, ano após ano, recorde de aprovação de green cards para brasileiros baseado na carreira, né? Que são os vistos aí que são conhecidos como EB, né? Que vem de Employment Based. São, numa tradução livre, seriam vistos baseados na tua carreira profissional. Aí eu estou falando de atleta, artistas, profissionais de saúde. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Associação Nacional de Odontologia nos Estados Unidos, existem hoje 11 mil vagas de trabalho para dentistas nos Estados Unidos que não têm mão de obra qualificada para ocupar essa posição. Então, por exemplo, os dentistas brasileiros, eles são muito bem aceitos, são muito bem requisitados aqui nos Estados Unidos, né? Pela formação, pela habilidade técnica, e muitos brasileiros não sabem disso ainda, né? No último mês de outubro, o CBP deu um número de 1.058 brasileiros que foram flagrados tentando entrar clandestinamente nos Estados Unidos, ilegalmente nos Estados Unidos, né? Mas você está nos dizendo uma coisa importante, né? Existem possibilidades e qualificações que o seu escritório, a AG Imigração, pode analisar. Talvez a pessoa esteja tentando entrar ilegalmente e ela possa entrar legalmente sem ter conhecimento de causa. Com toda certeza. Isso que você falou, Edman, é muito interessante, porque é o seguinte, por que aumentou também o número de brasileiros tentando entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos? Não só brasileiros, né? Talvez uma falha talvez do governo atual aqui nos Estados Unidos, foi de maneira geral ter divulgado algum tipo de informação assim, olha, não, a imigração vai ser mais pró-imigrante do que no governo anterior. De fato, os advogados aqui na AG têm comprovado essa diferença no tratamento, no julgamento de algumas causas. Porém, infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso. Poxa, eu vou entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos e lá agora eu vou, de alguma maneira, me legalizar. E pelo contrário, a gente é totalmente contra isso e nós incentivamos ao imigrante não fazer isso, não tentar entrar de maneira ilegal aqui nos Estados Unidos, porque vai sofrer penalidades, né? Sem contar o risco da entrada do imigrante aqui nos Estados Unidos de maneira ilegal, pelo México, ali no deserto. Os casos são terríveis, né, que a gente normalmente ouve. E o risco, né, Rodrigo? O risco muito grande de vida, né? Quer dizer, é uma loucura isso, né? Altíssimo risco, a pessoa coloca em risco a vida, muitas vezes num desespero, vindo, trazendo criança, esposa. Edmo, os casos que nós ouvimos aqui são, assim, terríveis. Mas porque, infelizmente, a pessoa ouviu o caso são verdadeiras quadrilhas, né? O que o pessoal chama aí de coiote. E olha, eu vou conseguir uma entrada para você nos Estados Unidos, e lá você já vai ter um trabalho, e fazem muitas promessas. A gente ouve casos aqui de pessoas que pagam 30, 35 mil, 40 mil dólares. Nós estamos falando aí de quase 200 mil reais para poder entrar de maneira ilegal aqui nos Estados Unidos e correndo, literalmente, botando a vida em risco nesse processo de entrada ilegal aqui, né? Eu falei CBP, né? Deixa eu explicar para o telespectador, que é o Serviço de Alfândega, né? Dos Estados Unidos e Proteção de Fronteiras. Esse mesmo CBP que está dando, nesses 10 primeiros meses de 2022, 34.607 encontros com brasileiros. Vamos explicar o que são esses encontros, em primeiro lugar, que o CBP chama de encontro, né, Rodrigo?
Ou a análise da situação, a detenção da pessoa pela primeira opção, ou a segunda opção, que é a deportação direta dessa pessoa. A isso eles dão nome de encontro. Exatamente. O CBP são aqueles oficiais que fazem ali o controle, é o border control, né? Eles fazem o controle da fronteira, não só da fronteira, toda a fronteira física, da entrada do imigrante aqui nos Estados Unidos. Quando você entra ali no aeroporto e você passa por aquela etapa ali de checagem de documentos, né? E ali que o oficial do CBP que vai dizer quanto tempo você pode permanecer aqui, né? Então, mesmo que você tenha visto de turista, tá bom, ele vai perguntar qual o motivo da sua viagem, aonde você vai ficar hospedado, e ali ele pode determinar se você vai ficar, 15 dias, 30 dias, ou se vai determinar que você permaneça aqui por 6 meses, que normalmente quem entra aqui nos Estados Unidos com visto de turista, né, é o que normalmente se tem. Mas pode ser que o oficial ainda ali na entrada determine, não, olha, você vai fazer turismo, eu vou te dar 15 dias para você permanecer aqui. E esse órgão que faz todo o controle da entrada e também dos processos de remoção ou deportação, né? Hoje mesmo, pela manhã, uma cliente acabou de nos ligar, enfim, estava acionando a área jurídica da AG, porque o cunhado, é um caso interessante, o cunhado estava fazendo o controle, no processo de entrada, o cunhado foi levado para uma entrevista nessa entrada, e ele já tinha vindo várias vezes aqui nos Estados Unidos, então ele vinha, trabalhava alguns meses, voltava para o Brasil, e aí nessa entrevista, nesse interrogatório que fizeram com ele lá, pediram o telefone celular dele e verificaram que nas mensagens dele, ou na troca de mensagens dele, ele estava combinando já trabalho aqui nos Estados Unidos. Ou seja, entrando com visto de turista, mas ele já estava combinando serviço, combinando trabalho. E, resumo da história, ele estava entrando aqui, entre aspas, de maneira legal, com visto de turista, porém com outro objetivo a não ser o turismo. E entrou em processo de deportação. Então, assim, é o cuidado que a gente fala para que as pessoas tenham, né? Ou seja, procurar um advogado de imigração, procurar uma empresa de imigração, para que, tá bom, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, mas deixa eu verificar qual é a maneira legal de poder fazer. E quem vai poder dizer qual é a maneira legal aqui nos Estados Unidos são os advogados de imigração, que vão dar a orientação adequada, né? Nós estamos chegando ao final do programa e é bom a gente salientar que a queda de brasileiros se deveu também, em boa parte, em função de brasileiros estar esperando os resultados das eleições, que já aconteceram, já está configurado, para ver se permanecia ou se ia embora do Brasil. De qualquer forma, eu quero deixar aqui para o nosso telespectador que é muito claro e fica muito aberto a posição do CEO da AG Imigração, que tem escritórios em diversas cidades, sede em Washington, mas em diversas cidades dos Estados Unidos, de que vale a pena você consultar o Rodrigo Costa, o CEO, os advogados, na hora de tentar ir para os Estados Unidos, que você pode ir de maneira legal, ao invés de você tentar alguma coisa aí, ficar correndo para cima e para baixo e riscos enormes. Rodrigo, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pela sua atenção e conte conosco aqui. Obrigado a você, Edmo, obrigado à sua audiência, e nós estamos aqui para poder responder, para poder atender vocês, e fiquem, estamos aqui à disposição de vocês. Pessoal, semana que vem estamos de volta, até lá!